O grito cortou o ar como uma lâmina. Alguém! Socorro! O bebê está engasgado! A voz desesperada ecoou pelo salão enorme da mansão, mas todos os funcionários em uniformes impecáveis pareciam congelados, olhando uns para os outros com os olhos arregalados de pânico. Marina, a faxineira nova que tinha começado ali apenas 3 semanas atrás, largou o pano de chão molhado no corredor de mármore e correu em direção ao berçário sem pensar 2 vezes. Seus tênis velhos escorregaram no piso brilhante enquanto ela subia a escada lateral que os empregados usavam, seu coração batendo tão forte que ela podia sentir as pulsações do pescoço. Quando ela entrou no quarto decorado com ursinhos de pelúcia caros e móveis brancos que custavam mais que sua casa inteira no subúrbio, a babá oficial estava parada ao lado do berço, as mãos tremendo, incapaz de agir. O pequeno Arthur, de apenas 8 meses, estava roxo, seus olhinhos azuis arregalados em terror silencioso, o corpinho rígido, enquanto suas mãozinhas gordas agarravam o ar desesperadamente. Marina não sabia exatamente de onde veio a coragem ou o conhecimento, talvez das vezes que precisou cuidar dos sobrinhos pequenos quando sua irmã trabalhava, ou do curso básico de primeiros socorros que fez anos atrás na igreja do bairro, mas ela simplesmente pegou o bebê com firmeza, virou ele de bruços sobre seu antebraço, inclinou para baixo e deu 5 pancadas fortes nas costas dele. Nada aconteceu. O silêncio era assustador, apenas o som abafado das batidas e a respiração ofegante da babá ao fundo. Marina virou Arthur de volta, apoiou a cabecinha dele com cuidado e com 2 dedos fez 5 compressões rápidas no peito pequeno. Ela repetiu o processo, virando ele novamente, batendo nas costas com mais força dessa vez. Suor frio escorrendo pela sua testa, suas mãos tremendo, mas se mantendo firmes. De repente, um pedaço de bolacha voou da boca do bebê, seguido de um grito agudo e desesperado. Arthur começou a chorar, aquele choro alto e irritado que era a coisa mais linda que Marina já tinha ouvido em toda a sua vida. As pernas dela fraquejaram e ela se sentou no chão frio do quarto, ainda segurando o bebê contra o peito, sentindo o coraçãozinho acelerado dele batendo contra o dela. Arthur agarrou o tecido fino do seu uniforme verde-água de faxineira, amassando a gola com os dedinhos ainda trêmulos, e enfiou o rosto no pescoço dela, chorando com força, mas respirando, vivo, salvo. Marina fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem, molhando a touquinha branca que ela era obrigada a usar durante o trabalho. Foi então que ela ouviu os passos pesados na escada principal, correndo, subindo 2 degraus de cada vez. Gabriel Almeida entrou no quarto como um furacão, os cabelos escuros desalinhados, a camisa social cara meio aberta porque ele tinha arrancado a gravata no caminho, os olhos verdes normalmente frios agora transbordando de pânico absoluto. Ele era um homem imponente, mais de 1,80 m de altura, ombros largos, aquele tipo de beleza máscula que aparecia em capas de revista de negócios. Mas naquele momento ele parecia um menino perdido. Arthur! Ele gritou o nome do filho e atravessou o quarto em 3 passadas longas, caindo de joelhos ao lado de Marina no chão. Suas mãos grandes tremiam quando ele estendeu os braços, mas hesitou, como se tivesse medo de tocar, de descobrir que era tarde demais. Ele está bem, senhor. Marina disse com a voz embargada, estendendo o bebê chorão para o pai. Ele engasgou com um pedaço de bolacha, mas eu consegui tirar. Ele está respirando normal agora. Gabriel pegou Arthur com uma delicadeza que contrastava completamente com o tamanho das suas mãos e pressionou o filho contra o peito, fechando os olhos com força enquanto o bebê continuava chorando, os dedinhos agora agarrando a camisa do pai. As lágrimas desceram pelo rosto dele, sem vergonha, molhando o topo da cabeça loira do pequeno Arthur. E Marina viu os ombros daquele homem poderoso tremerem com soluços silenciosos. Ela tentou se levantar discretamente, limpando as próprias lágrimas com as costas da mão, sentindo que estava invadindo um momento privado demais, mas suas pernas ainda estavam bambas da adrenalina.
Foi quando Gabriel abriu os olhos e olhou diretamente para ela. E Marina ficou presa naquele olhar verde e intenso, cheio de uma gratidão tão profunda, que ela sentiu um aperto no peito. "Você salvou meu filho", ele disse, a voz rouca e quebrada. "Você salvou a vida do meu Arthur." Não era uma pergunta, era uma constatação carregada de emoção crua. Marina não sabia o que dizer. Ela apenas fez o que qualquer pessoa decente faria, ou pelo menos foi o que ela pensou. Então, apenas assentiu com a cabeça, sentindo o rosto esquentar. "Eu só fiz o que tinha que ser feito, senhor", ela murmurou, baixando os olhos para o chão de madeira clara onde ainda estava o pedaço de bolacha que quase matou aquela criança. Qualquer um teria feito o mesmo. Mas mesmo enquanto dizia isso, ela olhou de relance para a babá, que estava encostada na parede, pálida como papel, claramente em estado de choque, e para os outros funcionários que começavam a aparecer na porta, todos com expressões de alívio, mas também de culpa por terem congelado no momento crucial. "Não", Gabriel falou com firmeza, ajeitando Arthur no colo enquanto o choro do bebê começava a diminuir, transformando-se em soluços entrecortados. "Nem todos teriam feito. Você não hesitou. Você correu para cá e salvou ele quando..." Ele parou, a mandíbula tensionando enquanto ele olhava ao redor do quarto, seu olhar parando na babá por um segundo gelado antes de voltar para Marina. "Qual é seu nome?" ele perguntou. E havia algo diferente na voz dele agora, uma suavidade que Marina tinha certeza que pouquíssimas pessoas já tinham ouvido daquele homem conhecido por ser duro e implacável nos negócios. "Marina, senhor. Marina da Silva", ela respondeu, finalmente conseguindo ficar de pé, alisando o uniforme amassado e sujo com as mãos ainda trêmulas. Ela tinha 26 anos, mas naquele momento se sentiu como uma adolescente desajeitada, consciente demais da diferença gritante entre eles. Ela era apenas a faxineira, uma mulher simples que morava num conjunto habitacional do outro lado da cidade, que acordava às 4 da manhã para pegar 2 ônibus até aquela mansão no bairro Nobre, que mandava quase todo o salário para a mãe doente que precisava de remédios caros. E ele era Gabriel Almeida, dono de uma das maiores construtoras do estado, viúvo há 2 anos, um homem cercado de luxo e poder. Gabriel continuou olhando para ela por mais alguns segundos, como se estivesse gravando cada detalhe do rosto dela na memória. E então olhou para baixo, para Arthur, que tinha finalmente se acalmado, e agora olhava para a faxineira com aqueles olhos azuis enormes e curiosos. O bebê estendeu uma mãozinha na direção de Marina, abrindo e fechando os dedinhos naquele gesto universal de "me pegue" que crianças pequenas fazem. Gabriel notou, e algo passou pelo rosto dele. Uma expressão que Marina não conseguiu decifrar completamente, mas que parecia ser uma mistura de surpresa e algo mais suave. Foi nesse momento que ela entrou. Vitória Almeida, a mãe de Gabriel, uma mulher de 50 e poucos anos, que tinha envelhecido com a elegância fria de alguém que nunca precisou sorrir para conseguir o que queria. Ela usava um conjunto de alfaiataria bege, que provavelmente custava mais que o carro usado de Marina. O cabelo castanho preso num coque impecável. Os olhos castanhos escuros, examinando a cena com uma expressão que poderia congelar o inferno. "O que aconteceu aqui?" ela perguntou com aquela voz controlada, mas Marina podia sentir a tensão embaixo das palavras educadas. Gabriel se levantou do chão num movimento fluido, ainda segurando Arthur contra o peito. "Meu filho quase morreu, mãe", ele disse sem rodeios. E Marina viu Vitória empalidecer ligeiramente, os dedos com anéis de diamante se apertando na alça da bolsa de grife. Ele engasgou, e essa moça aqui, Marina, salvou a vida dele enquanto todo mundo apenas observava. O tom dele era duro, acusatório, e Marina sentiu o ambiente ficar ainda mais pesado. Vitória olhou para Marina pela primeira vez, realmente olhou. E a faxineira sentiu aquele olhar gelado percorrendo ela da cabeça aos pés, avaliando, julgando, claramente achando ela insignificante. "Entendo." A palavra saiu fria,
Que sorte que alguém soube agir. Mas não havia gratidão naquele tom. Havia algo mais parecido com irritação, como se Vitória estivesse incomodada pelo fato de ter sido uma simples empregada, a heroína do momento. Ela virou para a babá, que ainda estava pálida, encostada na parede. Camila, você está dispensada. Pegue suas coisas e vá embora hoje mesmo. Sua incompetência quase custou a vida do meu neto. Camila começou a chorar, murmurando desculpas entrecortadas, mas Vitória já tinha virado as costas, voltando sua atenção para Gabriel. Precisamos conversar sobre as medidas de segurança desta casa. Isso não pode acontecer novamente. Ela falou com autoridade, como se estivesse discutindo um problema administrativo e não uma criança que quase morreu. Marina se sentiu extremamente desconfortável e deu um passo em direção à porta, querendo sair dali, voltar para o anonimato dos corredores que ela limpava. Mas Gabriel falou antes que ela pudesse escapar. Marina, por favor, espere, ele pediu, e havia algo na voz dele que a fez parar na porta. Eu gostaria de conversar com você, mais tarde, quando as coisas se acalmarem. Ele olhou para a mãe com uma expressão que Marina não conseguiu ler completamente. Mãe, podemos conversar sobre isso depois? Agora eu só quero ficar com meu filho. Vitória abriu a boca como se fosse protestar, mas então olhou para o neto nos braços de Gabriel e assentiu brevemente, saindo do quarto com os saltos altos, batendo no chão de madeira num ritmo irritado. Marina assentiu rapidamente para Gabriel e saiu também, descendo a escada dos empregados, com as pernas ainda tremendo, o coração ainda disparado. Quando ela chegou de volta ao corredor que estava limpando, o balde com água já tinha virado, espalhando líquido sujo pelo mármore caro, e ela teve que começar tudo de novo. Mas suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia torcer o pano. As imagens do bebê roxo, dos olhinhos arregalados de terror, voltando para ela em ondas que faziam seu estômago revirar. As horas seguintes passaram numa névoa estranha. Os outros funcionários olhavam para ela com uma mistura de admiração e algo que parecia quase ressentimento, como se ela tivesse quebrado alguma regra não dita ao se destacar. Dona Rosa, a cozinheira mais antiga da casa, foi a única que veio até ela durante o intervalo do almoço, colocando uma xícara de café quente na mão de Marina e apertando seu ombro com gentileza. Você foi muito corajosa, menina, a senhora disse com aqueles olhos escuros e bondosos. Aquele bebê tem sorte de você estar aqui hoje. Marina tomou o café em pequenos goles, sentindo o líquido quente descendo e aquecendo seu estômago gelado pela adrenalina. Eu nem pensei, sabe? Só agi. Ela confessou em voz baixa, olhando para as próprias mãos calejadas pelo trabalho pesado. E se eu não tivesse conseguido? E se... Ela não terminou a frase, mas Dona Rosa entendeu, assentindo com sabedoria de quem já viveu muito. Mas você conseguiu, e isso é o que importa. A cozinheira falou com firmeza, embora ela hesitou, olhando ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas na copa pequena dos funcionários. Embora eu sugira que você tome cuidado, Marina. A senhora Vitória não gosta quando as coisas não seguem a ordem dela, entende? E você acabou de salvar o neto dela, o que é maravilhoso, mas também a faz sentir que perdeu o controle da situação. Havia um aviso nas palavras de Dona Rosa, uma preocupação real. Marina franziu a testa, não entendendo completamente. Mas eu só fiz o certo. Por que isso seria um problema? Ela perguntou com sinceridade genuína, e Dona Rosa apenas sorriu com tristeza, aquele tipo de sorriso que vem de anos trabalhando para os ricos e entendendo como esse mundo funcionava de maneiras que não faziam sentido para pessoas normais. Neste mundo, querida, às vezes fazer o certo não é suficiente. Às vezes, o problema é exatamente esse. Dona Rosa disse enigmaticamente, e então o cronômetro da cozinha tocou, e ela teve que voltar para preparar o jantar, deixando Marina sozinha com aquelas palavras confusas e um frio na barriga que não tinha nada a ver com a temperatura do ambiente.
O resto do dia passou devagar, cada minuto parecendo se arrastar, enquanto Marina esfregava pisos, limpava janelas e tirava pó de móveis que custavam mais que ela ganharia em anos de trabalho. Ela tentou não pensar no que tinha acontecido, mas era impossível. Cada vez que fechava os olhos, via o rostinho roxo de Arthur. Ouvia aquele choro de alívio quando ele finalmente conseguiu respirar de novo. E por mais que tentasse negar, ela também continuava vendo os olhos verdes de Gabriel Almeida olhando para ela com aquela intensidade que tinha feito seu coração pular de um jeito que ela não sentia há muito tempo. Não seja idiota, Marina. Ela repreendeu a si mesma, enquanto passava um pano numa estante de livros caros na biblioteca. Ele é seu patrão, ou melhor, o patrão do seu patrão. Você é apenas a faxineira. Ele provavelmente já nem lembra mais do seu nome. Mas mesmo enquanto pensava isso, uma parte dela, uma parte pequena e esperançosa que ela normalmente mantinha trancada, sussurrava que talvez, apenas talvez, algo tivesse mudado naquele momento no berçário. Eram quase 6 da tarde, perto do horário de ela ir embora e enfrentar os 2 ônibus lotados de volta para casa, quando um dos seguranças da mansão apareceu na porta da biblioteca. Marina da Silva? Ele perguntou formalmente, e ela assentiu, sentindo o estômago afundar. Será que tinha feito algo errado? Será que iam demiti-la por ter entrado no berçário sem permissão? O Sr. Almeida gostaria de falar com você no escritório dele, agora se possível. Marina engoliu em seco e assentiu, guardando os produtos de limpeza com as mãos tremendo ligeiramente. Ela seguiu o segurança pelos corredores amplos, seus tênis velhos fazendo um barulho suave contra o piso, sentindo-se minúscula em comparação com os tetos altos e os lustres caros. Eles pararam na frente de uma porta de madeira escura e pesada, e o segurança bateu 2 vezes antes de abrir e fazer um gesto para ela entrar. O escritório de Gabriel Almeida era exatamente o que ela imaginaria. Masculino, elegante, cheio de estantes com livros de direito e negócios. Uma mesa enorme de mogno, janelas do chão ao teto que mostravam o jardim perfeitamente cuidado lá fora. E atrás da mesa estava Gabriel, ainda usando a mesma camisa amassada de mais cedo, mas agora com uma expressão mais calma, mais controlada, embora ainda houvesse algo de vulnerável nos olhos dele. Marina, obrigado por vir, ele disse, levantando da cadeira e fazendo um gesto para ela sentar numa das poltronas confortáveis na frente da mesa. Marina hesitou, sentindo que sentar numa poltrona tão cara com seu uniforme de trabalho sujo parecia errado de alguma forma. Mas ela obedeceu, sentando na ponta da poltrona, as costas retas, as mãos nervosas no colo. Gabriel voltou a se sentar também, mas ao invés de ficar atrás da mesa, ele puxou a própria cadeira para o lado, ficando mais próximo dela, numa posição menos formal. Eu não vou conseguir te agradecer o suficiente pelo que você fez hoje, ele começou, e Marina podia ouvir a emoção genuína na voz dele, aquela rouquidão que vinha de alguém que tinha chorado há pouco tempo. Arthur é tudo para mim. Depois que perdi minha esposa há 2 anos no parto, ele se tornou minha razão de viver. E hoje, ele parou, passando a mão pelo rosto, e Marina viu que os olhos dele estavam vermelhos. Hoje eu quase perdi ele também, e eu estava no andar de baixo, numa reunião estúpida sobre contratos, quando isso aconteceu. Eu ouvi o grito e subi correndo, mas quando cheguei lá, você já tinha salvado ele. Marina sentiu as próprias lágrimas ameaçando voltar e piscou rapidamente. Senhor, eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Eu não mereço esse agradecimento todo. Ela disse honestamente, mas Gabriel balançou a cabeça com firmeza. Você merece, sim. E, por favor, me chame de Gabriel. Depois do que você fez, acho que dispensamos as formalidades. Ele falou, e havia um pequeno sorriso no canto da boca dele, o primeiro que Marina via, e ela ficou surpresa com como isso transformava o rosto dele, tirando um pouco daquela dureza empresarial e mostrando o homem embaixo. Eu queria te fazer algumas perguntas, se você não se importar. Marina assentiu,
curiosa e um pouco nervosa. Gabriel se inclinou para frente, os cotovelos nos joelhos, numa postura que parecia quase casual, se não fosse a intensidade do olhar dele. Você tem experiência com crianças? Você trabalhou como babá antes de vir trabalhar aqui? Ele perguntou. Não profissionalmente. Não, senhor. Gabriel. Marina corrigiu, sentindo estranho chamar aquele homem poderoso pelo primeiro nome. Mas eu ajudei a criar meus sobrinhos enquanto minha irmã trabalhava. Eu fiz um curso de primeiros socorros básicos há alguns anos na igreja do meu bairro. Foi lá que aprendi o que fazer quando um bebê engasga. Ela explicou, percebendo que estava falando mais do que o normal, nervosa sob aquele olhar verde e penetrante. Gabriel assentiu lentamente, processando a informação. Marina, eu tenho uma proposta para você. E antes de você responder, quero que saiba que não há pressão nenhuma. Você pode recusar se quiser, e isso não vai afetar seu trabalho atual aqui. Ele pausou, como se estivesse organizando as palavras. Desde que minha esposa morreu, Arthur tem tido dificuldades. Ele não se conecta com as babás. Já tivemos 7 em 2 anos. Ele chora, não come direito, não dorme bem. Os médicos dizem que é trauma, que bebês sentem quando a mãe falta, mesmo tão pequenos. Mas hoje, ele parou novamente, e Marina viu a emoção atravessando o rosto dele. Hoje, depois que você salvou ele, quando eu peguei Arthur no colo, ele continuou olhando para você. Ele estendia as mãozinhas, querendo você, não eu. E quando eu finalmente deixei você segurá-lo por um segundo antes de você sair do quarto, ele parou de chorar imediatamente. Ele se acalmou nos seus braços de um jeito que não faz com ninguém, nem comigo. Havia dor naquelas palavras, mas também esperança. Marina sentiu o coração apertar. Senhor. Gabriel, o que você está querendo dizer? Ela perguntou, embora uma parte dela já soubesse, e aquela parte estava com medo e esperançosa ao mesmo tempo. Eu quero te oferecer o cargo de babá exclusiva do Arthur. Gabriel disse diretamente, os olhos fixos nos dela. Eu sei que você foi contratada como faxineira e eu vou compensar essa mudança adequadamente. O salário seria 3 vezes o que você ganha agora, com benefícios completos, incluindo plano de saúde para você e sua família. Você teria seu próprio quarto aqui na mansão, porque eu gostaria que você morasse aqui durante a semana para poder cuidar do Arthur full-time, mas você teria todos os finais de semana e feriados livres para visitar sua família. Marina sentiu como se tivesse levado um soco. 3 vezes o salário. Isso significaria que ela poderia pagar os remédios da mãe sem ter que fazer hora extra em outros lugares. Significaria ter plano de saúde de verdade, não depender do posto de saúde lotado. Mas também significaria o quê? Morar na mesma casa que Gabriel Almeida, cuidar do filho dele todos os dias? Era muito, era demais para processar. Ela começou, mas a voz falhou. Gabriel, eu não sei se estou qualificada para isso. Eu não tenho treinamento formal. Eu não... Mas ele a interrompeu levantando uma mão. Você salvou a vida do meu filho quando profissionais treinados congelaram. Você tem instinto. Você tem coragem. E mais importante, Arthur respondeu a você de um jeito que não responde a ninguém. Isso vale mais que qualquer diploma na parede. Ele disse com convicção. Eu sei que é muito para pensar, então não precisa me dar uma resposta agora. Pense com calma, converse com sua família se quiser, mas por favor, considere, pelo Arthur. E foi aquela última parte, pelo Arthur, que tocou algo profundo em Marina. Ela lembrou daqueles olhinhos azuis, olhando para ela, a mãozinha gordinha agarrando seu uniforme, a confiança completa e absoluta que aquela criança pequena e traumatizada tinha demonstrado nela. Como ela poderia dizer não a isso? Como ela poderia virar as costas para um bebê que claramente precisava dela? Eu não preciso pensar muito. Marina se ouviu dizendo e viu a surpresa nos olhos de Gabriel. Eu aceito. Eu vou cuidar do Arthur.
E mesmo enquanto dizia isso, enquanto via o rosto de Gabriel se iluminar com alívio e gratidão genuínos, uma voz pequena na cabeça dela sussurrava que ela tinha acabado de mudar sua vida completamente, para melhor ou para pior, só o tempo diria. O que Marina não viu, enquanto Gabriel apertava sua mão com força, selando o acordo, foi Vitória Almeida parada do lado de fora do escritório, uma taça de vinho tinto na mão, os olhos estreitados enquanto ela escutava cada palavra através da porta entreaberta. E a expressão no rosto dela não era de felicidade, era de algo muito mais escuro, muito mais perigoso. Era de alguém que acabava de identificar uma ameaça e estava começando a planejar como eliminá-la. Na manhã seguinte, Marina acordou às 4 da manhã, como sempre, mas dessa vez não era para pegar 2 ônibus até a mansão. Ela acordou num quarto que agora era oficialmente dela, um espaço pequeno, mas confortável, no 3º andar, perto do berçário de Arthur. A cama era mais macia do que qualquer coisa que ela já tinha dormido. Os lençóis cheiravam a lavanda fresca e havia até um banheiro privativo, algo que ela nunca tinha tido na vida. Mas apesar de todo esse luxo inesperado, ela mal tinha conseguido dormir. Seus pensamentos continuavam girando, processando a mudança absurda que sua vida tinha dado em menos de 24 horas. Ela tinha ligado para a mãe na noite anterior, usando o telefone antigo da cozinha, depois que Dona Rosa tinha dito que poderia. Doralice, sua mãe, tinha ficado em silêncio por tanto tempo, depois que Marina explicou tudo o que ela pensou que a ligação tinha caído. "Mãe, você está aí?" Marina tinha perguntado nervosa. "Estou, filha. Só estou tentando acreditar no que estou ouvindo." A voz cansada de Doralice tinha respondido, e Marina podia imaginá-la sentada na cadeira velha da pequena cozinha do apartamento de 2 quartos, onde Marina tinha crescido junto com 3 irmãos. 3 vezes o salário e plano de saúde? Marina, isso é uma bênção, é a resposta das minhas orações. E então ela tinha começado a chorar. Aquele choro silencioso que partia o coração de Marina, porque ela sabia que era de alívio. Alívio por não precisar mais escolher entre comprar remédios ou comida. Alívio por finalmente poder fazer aquela cirurgia que os médicos recomendavam há meses. Mas então a voz da mãe tinha ficado séria. "Marina, minha filha, você tome cuidado nessa casa de ricos. Eles não são como a gente. Você seja educada, trabalhe direito, mas não se esqueça do seu lugar, entendeu? Não vá se machucar." E aquelas palavras, ditas com amor e preocupação, tinham ficado com Marina a noite toda, ecoando na sua cabeça enquanto ela olhava para o teto desconhecido do quarto novo. Agora, enquanto ela se levantava e vestia um dos uniformes novos, que tinham aparecido magicamente no armário, um conjunto mais bonito de calça e blusa azul marinho, que pareciam caros e confortáveis, Marina tentava acalmar os nervos. Hoje seria seu primeiro dia oficial como babá de Arthur. Gabriel tinha dito que ela deveria começar às 7 da manhã, estar no berçário quando o bebê acordasse. Então, ela ainda tinha quase 3 horas. Mas ela era incapaz de ficar deitada, a ansiedade e o senso de responsabilidade pesando nos seus ombros. Ela saiu do quarto e desceu para a cozinha, esperando encontrar tudo escuro e vazio. Mas Dona Rosa já estava lá, preparando o café em silêncio, se movendo pela cozinha enorme com a eficiência de anos de prática. "Bom dia, querida," a cozinheira disse com um sorriso cansado quando viu Marina. "Não conseguiu dormir?" Marina balançou a cabeça, aceitando a xícara de café que Dona Rosa lhe ofereceu. "Estou nervosa," Marina admitiu, sentando num dos banquinhos altos ao redor da ilha central da cozinha. "E se eu não souber o que fazer? E se Arthur não gostar de mim hoje como gostou ontem? E se foi só um momento, sabe? O susto, a adrenalina?" As dúvidas saíam dela como água de uma represa rompida. Dona Rosa parou o que estava fazendo e veio se sentar ao lado de Marina, colocando uma mão calejada sobre a dela. "Marina,
Aquele bebê lá em cima precisa de amor, de paciência, de alguém que realmente se importe. Não precisa de mais uma profissional fria que está ali só pelo salário. Você tem um bom coração. Eu vi isso desde o primeiro dia que você começou a trabalhar aqui. Confie no seu instinto. Ela pausou, o rosto enrugado, ficando sério. Mas também mantenha os olhos abertos. A senhora Vitória não ficou nada feliz com a sua promoção. Eu a ouvi discutindo com o senhor Gabriel ontem à noite, dizendo que ele está sendo precipitado, que não investigou o seu passado direito, que você é muito jovem e inexperiente. Marina sentiu o estômago afundar. Ela não confia em mim. Não era uma pergunta, era uma constatação óbvia. Ela não confia em ninguém que ela não possa controlar. Dona Rosa corrigiu suavemente. E você, minha querida, acabou de se tornar a pessoa mais importante na vida do neto dela, sem passar pela aprovação dela primeiro. Isso a deixa muito desconfortável. A cozinheira levantou, voltando para o fogão onde estava preparando ovos. Apenas seja impecável no seu trabalho. Não dê motivos para ela te criticar. E não, ela hesitou, como se estivesse decidindo se deveria continuar. Não se apegue demais, nem à criança, e muito menos ao pai. Lembre do que sua própria mãe disse. Conheça seu lugar. Mas era tarde demais para esse conselho. Marina pensou com um aperto no peito. Ela já estava apegada ao pequeno Arthur, ao rostinho que tinha ficado gravado na sua memória, aos olhinhos azuis que tinham olhado para ela com tanta confiança. E quanto a Gabriel... Bem, ela não podia negar que havia algo ali, uma faísca de algo que ela precisava apagar antes que se transformasse em fogo e a queimasse completamente. Às 7 em ponto, Marina bateu suavemente na porta do berçário e entrou. O quarto estava banhado pela luz suave da manhã, entrando pelas cortinas de algodão, transformando tudo num tom dourado e calmo. E no berço, ainda dormindo, estava Arthur, deitado de costas, um braço jogado para cima, os lábios ligeiramente abertos, a respiração suave e tranquila. Marina se aproximou devagar, o coração apertando de uma forma que era dolorosamente doce. Ela não sabia quanto tempo ficou ali parada, apenas observando o bebê dormir. Mas, de repente, Arthur abriu os olhos, aqueles olhinhos azuis enormes piscando com sono antes de focarem nela. Por um segundo que pareceu durar uma eternidade, ele apenas olhou, e Marina segurou a respiração, esperando. Será que ele ia chorar? Será que ia estranhar ela? Mas então, devagar, um sorriso se formou no rostinho gordo de Arthur, um sorriso banguela e lindo, e ele estendeu os bracinhos para cima, abrindo e fechando as mãozinhas naquele gesto inconfundível. Marina pegou ele no colo, sentindo o peso quentinho e macio contra o peito, e Arthur imediatamente enfiou a cabeça no pescoço dela, fazendo aquele barulhinho de contentamento que bebês fazem quando estão confortáveis e felizes. Ela fechou os olhos, sentindo as lágrimas quentes escorrendo, e percebeu naquele momento que já não havia volta. Ela já amava aquela criança como se fosse dela. Bom dia, meu pequeno príncipe. Ela sussurrou, beijando o topo da cabeça loira e macia. Vamos cuidar bem de você, prometo. O que ela não sabia era que Gabriel estava parado do lado de fora da porta entreaberta, observando aquela cena através da fresta, e a expressão no rosto dele era uma mistura complexa de alívio, gratidão e algo mais profundo, algo que ele não estava pronto para nomear ainda. Ele tinha passado a noite inteira acordado, se perguntando se tinha tomado a decisão certa ao contratar Marina tão impulsivamente, se estava sendo justo com ela ou com Arthur ao colocar tanto peso nos ombros de uma mulher tão jovem. Mas agora, vendo a maneira natural como ela segurava seu filho, a ternura genuína no rosto dela, ele soube que tinha feito a escolha certa. Arthur tinha encontrado o que precisava. E talvez, apenas talvez, Gabriel também tivesse, embora ele estivesse tentando desesperadamente negar isso para si mesmo. Os dias seguintes se tornaram uma rotina nova e estranhamente reconfortante para Marina. Ela acordava cedo,
Pegava Arthur quando ele abria os olhos, trocava as fraldas dele, enquanto cantava músicas bobas que fazia sua irmã rir quando eram crianças, dava banho nele com cuidado, lavando cada dobinha gordinha da pele macia, brincava com ele no tapete colorido do berçário, tentando fazer ele rir com caretas e bichinhos de pelúcia. Arthur estava mudando visivelmente. Ele comia melhor, aceitando a papinha que Marina preparava com a ajuda de Dona Rosa, abrindo a boca como um passarinho sempre que via a colher chegando. Ele dormia a noite toda pela primeira vez em meses, segundo Gabriel tinha dito com surpresa e alívio. E ele sorria muito mais, aquele sorriso banguela que derretia o coração de todo mundo que via. Gabriel começou a aparecer mais no berçário. Ele passava todas as manhãs ali, antes de ir trabalhar, tomando café da manhã com Arthur no colo, enquanto Marina organizava os brinquedos ou preparava a troca de roupa do bebê. Eles conversavam, no começo apenas sobre Arthur, sobre o que ele tinha comido, como tinha dormido, se tinha feito xixi, mas aos poucos as conversas foram se expandindo. Marina descobriu que Gabriel era mais do que apenas o empresário frio e calculista que as notícias mostravam. Ele amava música clássica, tinha um senso de humor seco que pegava ela de surpresa e a fazia rir. E quando falava sobre a falecida esposa, Helena, sua voz ficava macia de uma maneira que fazia o coração de Marina doer por ele. Helena tinha sido médica, ele contou. Uma pediatra brilhante, que tinha trabalhado em hospitais públicos, mesmo vindo de família rica, porque ela acreditava em retribuir. Ela tinha morrido de complicações no parto, uma coisa rara, mas que aconteceu rápido demais para os médicos salvarem ela, embora tivessem conseguido salvar Arthur. Eu a culpei por muito tempo. Gabriel tinha admitido numa manhã, quando estava sentado no chão do berçário, brincando de bloquinhos com Arthur, enquanto Marina dobrava roupinhas pequenas. Culpei ele, Arthur, por ter sobrevivido quando ela não sobreviveu. Eu sei que é terrível, que não faz sentido, mas eu não conseguia olhar para meu filho sem ver o que ele tinha me custado. Sua voz estava rouca de emoção reprimida, e Marina parou o que estava fazendo, apenas ouvindo. Foi minha mãe que cuidou dele os primeiros meses. Eu mal conseguia ficar no mesmo quarto, sem sentir aquele nó na garganta, sem querer gritar de raiva e dor. Marina tinha se sentado no chão também, perto, mas não muito perto, respeitando o espaço dele. E o que mudou? Ela tinha perguntado suavemente. Gabriel tinha olhado para Arthur, que estava mordendo um bloquinho azul, babando feliz. Um dia eu acordei e percebi que estava perdendo ele também, que ele ia crescer sem me conhecer, sem saber que eu o amava, porque eu estava ocupado demais com minha dor para mostrar. E eu pensei, Helena me mataria se visse isso. Ela deu a vida dela para ele nascer, e eu estava desperdiçando esse presente, esse milagre que ela me deixou. Ele tinha passado a mão pelo rosto, e Marina viu que havia lágrimas ali. Então eu comecei a tentar, mas o estrago já estava feito. Arthur não se conectava comigo. Ele chorava quando eu pegava ele, se contorcia para sair do meu colo. E isso era mais doloroso que qualquer coisa. Marina tinha sentido as próprias lágrimas caindo. Ela tinha estendido a mão, quase sem pensar, e tocado o braço de Gabriel num gesto de conforto puro e instintivo. Mas ele está se conectando agora. Ela tinha dito com firmeza, eu vejo como ele olha para você. Ele te ama, Gabriel. Ele só precisava de tempo, e você também. Gabriel tinha olhado para onde a mão dela tocava seu braço, e algo tinha passado entre eles naquele momento. Uma corrente elétrica silenciosa que tinha feito Marina retirar a mão rapidamente, o rosto esquentando. Vitória observava tudo isso com olhos de águia. Ela começou a aparecer no berçário também, sempre com desculpas perfeitas, querendo ver como o neto estava, trazendo brinquedos caros demais, fazendo comentários sutis que pareciam elogios, mas tinham espinhos escondidos. Marina, querida, você está fazendo um trabalho admirável com Arthur. Embora, claro, uma educação formal em desenvolvimento infantil faria você ainda melhor.
mas suponho que o instinto maternal compense a falta de conhecimento técnico. Ou então, é tão bonito ver como você se dedica, Marina, quase como se Arthur fosse seu filho de verdade. Mas precisamos lembrar que não é mesmo? Marina engolia os comentários, mantinha o sorriso educado, mas cada palavra era como uma picada de agulha, lembrando ela de que, aos olhos de Vitória, ela seria sempre apenas a faxineira que tinha dado sorte. Dona Rosa tinha razão. Vitória não confiava nela, não gostava dela e estava apenas esperando Marina escorregar, cometer um erro, dar um motivo para ser demitida. Foi numa tarde de sexta-feira, quando Marina estava dando a última papinha do dia para Arthur, que a situação explodiu. Vitória entrou no berçário sem bater, algo que ela tinha começado a fazer com frequência, como se estivesse esperando pegar Marina fazendo algo errado. Marina, preciso conversar com você, ela disse com aquela voz educada mas fria, que não aceitava recusa. Marina limpou a boca de Arthur com o babador e o colocou no cercadinho seguro com alguns brinquedos antes de se virar para Vitória. Sim, senhora, ela perguntou, mantendo a voz neutra. Vitória deu alguns passos para dentro do quarto, fechando a porta atrás dela, e isso fez os pelos do braço de Marina se arrepiarem. Não era bom sinal. Eu tenho sido muito paciente e compreensiva até agora, Marina, mas preciso deixar algumas coisas muito claras. Vitória começou cruzando os braços sobre o peito. Você é uma funcionária desta casa, uma babá, nada mais. E ultimamente eu tenho notado uma familiaridade excessiva entre você e meu filho. Marina sentiu o sangue congelar nas veias. Senhora, eu não entendo o que a senhora está insinuando. Ela disse, embora entendesse perfeitamente. Não se faça de desentendida comigo. Vitória retrucou, os olhos estreitando. Eu vejo como você olha para Gabriel. Eu vejo como você encontra desculpas para estar perto dele, como você ri das piadas dele, como você toca no braço dele quando conversam. Você acha que pode usar esse bebê como uma ponte para chegar até o pai? Que pode se casar com dinheiro através da porta dos fundos? A voz dela tinha subido, ficando dura e cortante. Marina sentiu uma mistura de raiva e humilhação subindo pela garganta, esquentando o rosto. Eu nunca faria isso. Eu estou aqui por Arthur, porque aquele bebê precisa de mim, e não por qualquer outro motivo. Ela respondeu, a voz tremendo mas firme. E eu respeito Gabriel, o Sr. Almeida como meu patrão e nada mais. Então mantenha essa postura. Vitória disse friamente, porque se eu perceber que você está se aproveitando da situação, se você der um passo sequer fora da sua posição, eu vou garantir pessoalmente que você não apenas perca esse emprego, mas que nunca consiga trabalhar em nenhuma casa decente dessa cidade novamente. Entendeu? Era uma ameaça clara, sem disfarces, e Marina sentiu o peso dela como um bloco de concreto no peito. Antes que Marina pudesse responder, a porta do berçário se abriu com força, batendo na parede, e Gabriel entrou com uma expressão mais furiosa do que Marina jamais tinha visto. Como você ousa! Ele praticamente rosnou para a mãe e até Vitória pareceu recuar um passo, surpresa pela fúria dele. Como você ousa entrar aqui e ameaçar uma funcionária desta casa? E não qualquer funcionária, mas a mulher que salvou a vida do meu filho e que está fazendo por ele o que ninguém mais conseguiu? Vitória rapidamente compôs a postura, levantando o queixo. Gabriel, eu estava apenas deixando claros os limites apropriados entre empregador e empregado. Você tem sido muito próximo dela e as pessoas vão falar. Ela tentou soar razoável, mas havia um tom defensivo ali. As pessoas? Que pessoas? Gabriel perguntou com sarcasmo. Suas amigas do clube que não têm nada melhor para fazer além de fofocar? Eu não me importo com o que elas pensam, mãe. E você também não deveria. Ele caminhou até ficar entre Vitória e Marina, como se estivesse fisicamente protegendo a babá. Marina é uma profissional excepcional que está fazendo um trabalho incrível com meu filho. Se você não consegue ver isso através dos seus preconceitos, então esse é seu problema, não dela. Vitória olhou para o filho por um longo momento e Marina viu algo mudando na expressão dela, algo que parecia quase
Medo. Você está ficando muito apegado, Gabriel. Ela disse suavemente, mudando de tática. Não apenas a ela, mas a ideia de uma família perfeita, de substituir o que você perdeu. Mas isso não é justo nem com você, nem com Marina, e muito menos com Arthur. Ele precisa de estabilidade, não de experimentos emocionais. Gabriel fechou os olhos por um segundo, como se aquelas palavras tivessem acertado um nervo. Saia daqui, mãe, ele disse com voz cansada. Apenas saia. Vitória olhou para Marina uma última vez. Aquele olhar frio e calculista que prometia que aquela conversa estava longe de terminar, e então saiu do berçário, fechando a porta com força controlada. O silêncio que ficou era pesado, sufocante, cheio de coisas não ditas. Marina estava tremendo, as pernas bambas, e ela teve que se apoiar na cômoda para não cair. Gabriel se virou para ela imediatamente, a raiva no rosto dele sendo substituída por preocupação. Marina, me desculpe, você não deveria ter sido submetida a isso, ele disse, dando um passo na direção dela. Minha mãe, ela tem dificuldade com mudanças, com perder o controle, mas ela não tinha direito de te ameaçar assim. Ela tem medo, Marina se ouviu dizendo, surpreendendo até ela mesma. Ela tem medo de me perder o poder que tem sobre você e sobre Arthur. E talvez... Ela hesitou, sabendo que estava pisando em terreno perigoso, mas as palavras saíram mesmo assim. Talvez ela esteja certa. Talvez você esteja ficando muito apegado, e eu também, e isso vai complicar tudo e acabar mal para todo mundo envolvido. Gabriel estava parado bem na frente dela agora, tão perto que Marina podia sentir o calor do corpo dele, ver as manchinhas douradas nos olhos verdes, contar cada cílio escuro. E se eu não me importar com complicações? Ele perguntou baixinho e o mundo pareceu parar. E se o único erro fosse fingir que não há nada acontecendo aqui? Sua mão subiu, tremendo ligeiramente, e tocou o peito dele, sentindo o coração batendo forte e rápido através da camisa cara. Gabriel, isso é loucura. Ela sussurrou, mas não se afastou. Eu trabalho para você, eu cuido do seu filho. Se as coisas derem errado, não sou só eu que vou me machucar. É Arthur também. Ele precisa de estabilidade, não de uma... Ela não conseguiu terminar a frase, porque não sabia como nomear aquilo que estava crescendo entre eles. Uma chance de ser feliz? Gabriel completou, a voz rouca e carregada de emoção. Marina, eu passei 2 anos morto por dentro. Apenas existindo, respirando porque meu corpo insistia em continuar funcionando. Mas desde que você chegou aqui, desde que eu vi você segurando meu filho como se ele fosse a coisa mais preciosa do mundo, eu sinto algo que achei que tinha morrido junto com Helena. Ele colocou a mão sobre a dela, pressionando contra o peito dele. Eu sinto esperança, eu sinto vida. E eu sei que é assustador, eu sei que é complicado, mas fingir que não existe não vai fazer desaparecer. Marina fechou os olhos, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Ela queria tanto acreditar que poderia funcionar, que uma faxineira pobre do subúrbio poderia ter um final feliz com um milionário viúvo, como nos contos de fadas que sua mãe costumava ler para ela quando era criança. Mas a vida tinha lhe ensinado duramente que contos de fadas não existiam para pessoas como ela. E sua mãe? Ela perguntou, abrindo os olhos e encontrando o olhar verde intenso dele. Ela já me odeia. Se isso... Ela gesticulou entre os dois. Se isso virar algo real, ela vai me destruir. E ela tem poder para isso. Minha mãe não tem poder nenhum sobre mim ou sobre as minhas escolhas. Gabriel disse com firmeza, mas Marina viu a sombra que passou pelo rosto dele, a dúvida escondida nas palavras confiantes. Ela vai ter que aceitar, e se não aceitar, então ela terá que lidar com as consequências. Ele deu um passo ainda mais perto, eliminando o espaço entre eles, e Marina sentiu as costas tocarem a cômoda atrás dela, presa entre o móvel e o corpo dele. Marina!
Me dá uma chance, nos dá uma chance. Devagar, sem pressão, apenas para ver onde isso pode ir. Por favor. E foi o por favor, dito com tanta vulnerabilidade por um homem que provavelmente nunca tinha que implorar por nada na vida, que quebrou as últimas defesas de Marina. Ela assentiu, mal conseguindo respirar, e viu o rosto de Gabriel se iluminar com um sorriso que era tão genuíno e bonito que fez o coração dela pular. Ele levantou a mão, hesitante, e tocou o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com o tamanho e a força daquela mão, os dedos acariciando a bochecha dela como se ela fosse algo frágil e precioso. Foi quando Arthur começou a chorar no cercadinho, um choro agudo que quebrou o momento como vidro se estilhaçando. Marina e Gabriel se afastaram rapidamente, ambos corando como adolescentes pegos fazendo algo errado, e Marina foi até o bebê, pegando ele no colo e verificando se estava tudo bem. Arthur estava apenas cansado, esfregando os olhinhos com os punhos, pronto para a soneca da tarde. Ela o ninhou, cantarolando baixinho, e quando olhou para Gabriel, ele estava encostado na parede, observando os dois com uma expressão tão cheia de ternura e algo mais profundo que Marina teve que desviar o olhar antes que se perdesse completamente. Nas semanas seguintes, algo mudou na mansão. Era sutil, quase imperceptível para quem não prestava atenção, mas estava lá. Gabriel começou a jantar em casa todas as noites, ao invés de ficar até tarde no escritório. Ele inventava desculpas para passar pelo berçário durante o dia, trazendo cafés para Marina, perguntando se ela precisava de algo, ficando para brincar com Arthur por alguns minutos, que sempre se estendiam para meia hora, uma hora. Eles conversavam sobre tudo e nada, descobrindo gostos em comum que não deveriam existir entre pessoas de mundos tão diferentes, mas que existiam mesmo assim. Marina descobriu que Gabriel adorava filmes antigos de faroeste, assim como o pai dela costumava adorar antes de morrer. Gabriel descobriu que Marina tinha uma voz linda quando cantava para Arthur e começou a pedir para ela cantar, mesmo quando o bebê já estava dormindo, apenas pelo prazer de ouvir. Eles riam juntos das coisas bobas que Arthur fazia, das caretas engraçadas, da maneira como ele insistia em jogar a comida no chão só para ver Marina pegar. E em momentos roubados, quando Arthur dormia e a casa estava quieta, eles se permitiam toques breves. Uma mão na cintura quando passavam um pelo outro no corredor, dedos se entrelaçando por segundos antes de se separarem. Olhares que duravam tempo demais e diziam coisas que ainda não podiam ser faladas em voz alta. Mas Vitória estava sempre observando. Ela circulava pela casa como um fantasma elegante e frio, aparecendo nos momentos mais inoportunos, fazendo perguntas aparentemente inocentes que tinham segundas e terceiras intenções. Marina, querida, vi que você passou a tomar as refeições na sala de jantar com Gabriel e Arthur. Que progressivo da parte do meu filho, embora eu me pergunte se isso não confunde as linhas entre funcionária e família. Ou então, Gabriel, você tem passado tanto tempo em casa ultimamente. Espero que os negócios não estejam sofrendo por conta da sua nova dedicação à paternidade. Marina tentava ignorar, manter a cabeça baixa, fazer seu trabalho impecavelmente para não dar munição para Vitória. Mas era difícil, especialmente quando ela via o jeito que a mulher olhava para ela. Como se estivesse esperando, planejando, procurando o momento certo para atacar. Dona Rosa tinha tentado alertá-la novamente. Aquela mulher está planejando algo, Marina. Eu conheço esse olhar. Eu já trabalhei aqui por 20 anos e vi ela destruir relacionamentos, demitir pessoas que ousavam contrariar ela, manipular situações até conseguir o que quer. Você precisa ter cuidado. Foi numa quinta-feira à noite, 3 meses depois de Marina ter se tornado babá de Arthur, que tudo desmoronou. Marina tinha colocado Arthur para dormir e estava arrumando o berçário, guardando brinquedos e dobrando as roupinhas limpas que tinham voltado da lavanderia, quando ouviu passos rápidos no corredor.
Gabriel entrou no quarto com uma expressão que Marina nunca tinha visto. Uma mistura de raiva, confusão e algo que parecia quase traição. Gabriel, o que aconteceu? Ela perguntou, largando imediatamente as roupas e caminhando em direção a ele, mas ele levantou a mão, fazendo ela parar no meio do caminho, e aquele gesto simples fez o estômago dela afundar. Minha mãe acabou de me mostrar algo, umas fotos, e eu preciso que você me explique porque eu não quero acreditar, mas... Ele passou a mão pelo cabelo claramente agitado. Ela me mostrou fotos suas com um homem, entrando num motel barato no subúrbio, com data de 3 semanas atrás, numa quinta-feira à tarde, exatamente no horário em que você deveria estar aqui cuidando do meu filho. Cada palavra saiu mais dura que a anterior, e Marina sentiu como se tivesse levado um soco. O quê? Gabriel, isso é absurdo. Eu nunca, jamais... Ela começou, mas a mente dela estava correndo, tentando entender, e então ela lembrou. 3 semanas atrás, numa quinta-feira, ela tinha pedido a tarde livre, porque sua irmã tinha ligado desesperada, dizendo que o filho mais velho, o sobrinho de Marina, estava passando mal, e ela precisava levar ele ao médico, mas não tinha com quem deixar o mais novo. Marina tinha ido ajudar, tinha ficado com o bebê na sala de espera do hospital, enquanto a irmã entrava com o mais velho, e depois elas tinham... Espera, eu lembro desse dia. Eu pedi a tarde livre, você lembra? Para ajudar minha irmã. Sim, eu lembro. Você disse que era uma emergência familiar. Gabriel respondeu, a voz gelada de uma forma que fez Marina querer chorar. Mas as fotos, Marina, são você, claramente você, entrando num motel com um homem que não parece nada ter uma emergência médica. Ele puxou o celular do bolso e mostrou para ela. E Marina olhou para a tela, sentindo o mundo girar. Eram fotos dela mesmo, tiradas de longe, mas claramente reconhecível, usando a mesma roupa que tinha usado naquele dia, entrando num prédio que parecia um motel barato. E ao lado dela estava um homem, mas a foto estava tirada num ângulo que não mostrava o rosto dele claramente, apenas a silhueta. Marina olhou mais de perto e então entendeu, o horror lavando sobre ela em ondas geladas. Esse é o prédio onde minha irmã mora! Ela disse desesperada. Ele parece um motel porque é velho e mal cuidado, mas é um conjunto habitacional. E esse homem é o marido dela, o Rodrigo. Ele tinha chegado do trabalho e estava subindo conosco para ver o filho no hospital. Gabriel olhou para ela por um longo momento, e Marina podia ver a guerra acontecendo atrás daqueles olhos verdes. Ele queria acreditar nela. Ela podia sentir isso, mas a semente da dúvida tinha sido plantada, e dúvida era como veneno, se espalhando devagar, mas mortalmente. Como eu sei que você está dizendo a verdade? Ele perguntou, e aquelas palavras machucaram mais que qualquer acusação direta. Porque você me conhece, Marina respondeu, as lágrimas finalmente caindo livremente pelo rosto. Você conhece quem eu sou, Gabriel? Você acha mesmo que eu faria isso? Que eu mentiria para você? Que eu trairia sua confiança? Que eu colocaria Arthur em risco saindo no meu horário de trabalho para encontrar alguém num motel? Sua voz quebrou na última palavra e ela viu algo mudando no rosto dele. A raiva dando lugar à incerteza. Ele começou, mas foi interrompido por Vitória aparecendo na porta. E o sorriso satisfeito no rosto dela fez tudo ficar claro para Marina. Aquilo tinha sido uma armação. As fotos tinham sido tiradas propositalmente, num ângulo que fazia a situação parecer algo que não era, e apresentadas a Gabriel no momento perfeito para causar máximo estrago. Gabriel, querido, eu sei que isso deve ser muito difícil para você, Vitória disse com aquela voz falsamente gentil que fazia Marina querer gritar. Mas você precisa pensar em Arthur. Você pode realmente confiar a segurança do seu filho a alguém que claramente está usando esse emprego como fachada para fazer sabe-se lá o que durante o tempo livre? Alguém que mentiu para você? Ela olhou para Marina com triunfo mal disfarçado nos olhos. Eu tentei avisar. Eu disse que você não investigou o passado dela adequadamente. Eu não menti,
Marina gritou, perdendo o controle que tinha tentado manter. Isso é uma armação. Você mandou alguém me seguir, tirar fotos estrategicamente para fazer parecer algo que não é. Tudo porque você não suporta a ideia de perder o controle sobre seu filho e seu neto. Ela virou para Gabriel, implorando com os olhos. Gabriel, por favor, liga para minha irmã. Confirma minha história. Ela vai te dizer exatamente o que aconteceu naquele dia. Eu posso provar que estou falando a verdade. Mas Gabriel estava olhando para a mãe, depois para Marina, claramente dividido, e Marina viu o momento exato em que ele fez sua escolha. Marina, eu acho melhor você tirar alguns dias de folga enquanto eu investigo isso adequadamente. Ele disse com voz cuidadosamente neutra, e aquelas palavras foram como uma sentença de morte. Eu vou pagar seu salário normalmente, mas eu preciso de tempo para pensar, para verificar os fatos. Você não confia em mim. Marina disse não como pergunta, mas como dolorosa constatação. Depois de tudo, de todos esses meses, você ainda escolhe acreditar nela, ao invés de em mim. Ela limpou as lágrimas com raiva, o coração partindo em pedaços tão pequenos que ela não sabia como ia conseguir juntar novamente. Você sabe o que é pior, Gabriel? Não é você me mandar embora. É perceber que eu estava certa desde o início. Pessoas como eu e pessoas como você não misturam. Não importa o quanto a gente tente, sempre vai ter alguém ou algo nos lembrando do nosso lugar. Ela passou por Gabriel e por Vitória, segurando a cabeça erguida mesmo com as lágrimas escorrendo, e foi para o quarto dela. Ela fez as malas rapidamente, jogando suas poucas roupas e pertences na mochila velha que tinha trazido 3 meses atrás, quando chegou ali cheia de esperança e sonhos tolos. Antes de sair, ela voltou ao berçário uma última vez. Arthur estava dormindo profundamente, os bracinhos jogados para cima, o peito subindo e descendo com respiração tranquila. Marina se inclinou sobre o berço e beijou a testa do bebê delicadamente, as lágrimas caindo no lençol macio. Me desculpa, meu pequeno príncipe, ela sussurrou. Eu prometi que ia cuidar de você, mas parece que não vou poder cumprir. Você seja forte, cresça bem e saiba que tem alguém nesse mundo que vai te amar para sempre, mesmo de longe. Ela saiu da mansão naquela noite sob uma chuva fina e fria, sem olhar para trás, sentindo como se estivesse deixando seu coração naquele lugar. O trajeto de ônibus para casa foi uma névoa de dor, e quando ela finalmente chegou no apartamento pequeno e apertado onde cresceu, sua mãe estava esperando acordada. Doralice não fez perguntas, apenas abriu os braços, e Marina finalmente desmoronou completamente, chorando até não ter mais lágrimas, até só restarem soluços secos e dolorosos. Os dias seguintes foram os piores da vida de Marina. Ela mal conseguia sair da cama, o peso da perda e da traição esmagando ela contra o colchão fino. Sua irmã, Juliana, tinha confirmado que Gabriel tinha ligado, que ela tinha explicado tudo sobre aquele dia, sobre o hospital, sobre o marido dela aparecendo na foto. Mas mesmo com a história confirmada, Gabriel não tinha ligado para Marina, não tinha mandado mensagem, não tinha ido atrás dela. Isso doía mais que qualquer coisa, porque significava que, mesmo sabendo a verdade, ele tinha escolhido o caminho mais fácil, tinha escolhido acreditar que talvez fosse melhor manter Marina longe mesmo assim. Enquanto isso, na mansão, o inferno tinha se instalado. Arthur tinha regredido drasticamente sem Marina. Ele chorava sem parar, recusava comida de qualquer pessoa, não dormia mais que 2 horas seguidas, acordando em pânico e gritando. Gabriel tinha contratado outra babá profissional, uma mulher mais velha, com excelentes referências que Vitória tinha pessoalmente recomendado. Mas Arthur gritava sempre que ela se aproximava, se contorcia para sair do colo dela, ficava vermelho de tanto chorar. Gabriel estava à beira do colapso. Ele mal dormia, ficava acordado segurando Arthur, que chorava e chorava. E a cada hora que passava, a cada lágrima do filho, a culpa e o arrependimento cresciam dentro dele como um tumor maligno. Ele tinha investigado como prometeu,
tinha confirmado a história de Marina, tinha até contratado um detetive particular que descobriu que as fotos tinham sido manipuladas digitalmente para fazer o ângulo parecer mais suspeito do que era. E quando ele confrontou a mãe, Vitória nem teve a decência de negar. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger você e meu neto dessa mulher. Ela tinha dito sem remorso. Ela estava tentando se aproveitar de você, Gabriel. Você estava tão desesperado por companhia, por alguém para preencher o vazio que Helena deixou, que você teria se casado com ela eventualmente. E aí onde estaríamos? Com uma ex-faxineira, como matriarca desta família, com o sangue dela misturado ao nosso. O desprezo na voz dela tinha sido a gota d'água. Saia da minha casa. Gabriel tinha dito com uma calma gelada que era mais assustadora que qualquer grito. Saia agora e não volte até que você possa me olhar nos olhos e me pedir desculpas de verdade. E não a mim, mãe, a Marina, porque foi ela que você destruiu. Foi ela que você tirou do meu filho quando ele mais precisava. Foi ela que você machucou com suas manipulações e preconceitos nojentos. Vitória tinha tentado protestar, mas Gabriel tinha sido inflexível, e pela primeira vez em décadas, ela tinha sido forçada a sair daquela casa sem ter a última palavra. Mas mesmo com Vitória fora do caminho, Gabriel não sabia como consertar o que tinha quebrado. Ele tinha tentado ligar para Marina dezenas de vezes, mas ela nunca a atendia. Ele tinha mandado mensagens que ficavam sem resposta. Ele tinha até dirigido até o endereço dela, mas quando viu o prédio velho e desgastado, as escadas sem iluminação adequada, ele sentiu a enormidade da diferença entre os mundos deles e se sentiu como um invasor que não tinha direito de estar ali. Foi Dona Rosa que finalmente bateu na porta do escritório dele numa manhã, 4 semanas depois de Marina ter ido embora. Senhor Gabriel, com todo o respeito, você está sendo um covarde, ela disse sem rodeios. E Gabriel olhou para ela surpreso, porque Dona Rosa nunca falava assim com ele. Aquela menina está sofrendo, seu filho está sofrendo, você está sofrendo, e tudo porque você tem medo. Medo do que as pessoas vão falar, medo de não ser digno dela, medo de se abrir e ser feliz depois de tanta perda. A cozinheira se aproximou da mesa, apoiando as mãos nela e olhando direto nos olhos dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa que aprendi em 60 anos de vida. Amor não espera pelas condições perfeitas. Amor não liga para diferenças de classe ou dinheiro ou o que a sociedade acha. Amor apenas é. E se você ama aquela menina, e eu sei que ama, então você vai até lá e luta por ela. Você implora se for preciso. Você mostra que ela e Arthur são mais importantes que seu orgulho. E foi isso que finalmente quebrou Gabriel. Ele chorou ali na frente de Dona Rosa, chorou por Helena, por tudo que tinha perdido, por ter sido tão fraco e idiota, a ponto de acreditar nas manipulações da mãe, mesmo por um segundo, por ter magoado Marina, quando ela só tinha sido perfeita e honesta desde o início. E quando as lágrimas pararam, ele soube exatamente o que tinha que fazer. Marina estava na cozinha do apartamento, ajudando a mãe a preparar o almoço, quando ouviu batidas insistentes na porta. Juliana foi atender e voltou com os olhos arregalados. Marina, tem alguém aqui pedindo para falar com você. E você vai querer sentar antes de ver quem é, ela disse com uma voz estranha. Marina enxugou as mãos no pano de prato e foi até a porta, e o ar fugiu completamente dos seus pulmões. Gabriel estava ali, parado no corredor estreito e mal iluminado do prédio, usando jeans e uma camiseta simples ao invés dos ternos caros, os olhos vermelhos e inchados, e nos braços ele segurava Arthur. O bebê estava com o rosto manchado de lágrimas, os olhinhos tristes e cansados. Mas no momento em que ele viu Marina, ele começou a se contorcer no colo do pai, estendendo os bracinhos e fazendo aquele som choroso que partiu o coração dela. Marina. Gabriel disse, e a voz dele estava quebrada, rouca de emoção. Eu sou um idiota, eu sou covarde, eu sou indigno de você e eu estraguei tudo, mas eu estou aqui para implorar.
Não apenas pelo Arthur, embora ele precise desesperadamente de você e está definhando sem você, mas por mim também, porque eu te amo. Eu me apaixonei por você sem perceber, pela sua bondade, sua força, seu coração enorme que tem espaço para amar uma criança que não é sua como se fosse. E eu não posso passar mais um dia sem tentar consertar isso, sem pelo menos te pedir uma chance de provar que eu posso ser o homem que você merece. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Marina, enquanto ela ouvia aquelas palavras que soavam como um sonho impossível. Você me machucou, ela disse, a voz tremendo. Você escolheu acreditar nela ao invés de em mim quando eu mais precisava de você. Eu sei. E eu vou passar o resto da minha vida pedindo desculpas e tentando compensar se você me deixar, Gabriel disse, dando um passo na direção dela. Arthur estava chorando agora, estendendo-se tanto na direção de Marina que Gabriel quase o derrubou. Eu afastei minha mãe da casa. Ela não vai mais interferir, não vai mais manipular. E se você voltar, não vai ser como babá, vai ser como parte da nossa família. Como a mulher que eu amo e que eu quero na minha vida e na vida do meu filho para sempre. Marina olhou para Arthur, para aquele rostinho que ela amava tanto, e então para Gabriel, para aqueles olhos verdes cheios de arrependimento genuíno e amor e esperança, e sentiu as defesas que tinha tentado construir ao redor do coração desmoronando. Eu também te amo, ela confessou através das lágrimas. Eu tentei não amar, tentei manter distância, mas foi impossível. Vocês se tornaram minha família também. Gabriel deu mais um passo, e agora estava perto o suficiente para Marina pegar Arthur dos braços dele. O bebê imediatamente se agarrou nela, enterrando o rosto no pescoço dela, e os soluços dele diminuíram para suspiros entrecortados de alívio. Gabriel levantou a mão e tocou o rosto de Marina, limpando as lágrimas com o polegar. Volta para casa. Por favor, volta para a gente. Ele pediu, e Marina viu no rosto dele que ele realmente quis dizer isso. Que não era sobre a mansão ou o dinheiro ou a posição. Era sobre eles, os três juntos, sendo uma família. Marina assentiu, incapaz de falar através das emoções que a sufocavam. E Gabriel a puxou para um abraço, cuidadoso para não esmagar Arthur entre eles. Ali no corredor estreito de um prédio velho no subúrbio, enquanto vizinhos curiosos espiavam pelas portas e a mãe de Marina chorava de felicidade na cozinha, começou o verdadeiro final feliz deles. Os meses seguintes foram de cura e reconstrução. Marina voltou para a mansão, mas dessa vez para o quarto principal, ao lado do de Gabriel. Eles foram devagar, respeitando o trauma que ambos carregavam, construindo confiança e intimidade com paciência. Arthur floresceu como nunca antes, aprendendo a andar enquanto segurava as mãos de Marina, falando suas primeiras palavras que foram mama, olhando diretamente para ela, enchendo a casa de risadas e alegria. Vitória eventualmente voltou, humilhada e derrotada, e pediu desculpas a Marina numa conversa tensa, mas necessária. Ela nunca se tornou exatamente calorosa, mas aprendeu a respeitar, e com o tempo até desenvolveu uma espécie de afeição relutante pela mulher que tinha salvado seu neto e trazido seu filho de volta à vida. Gabriel e Marina se casaram numa cerimônia pequena e íntima no jardim da mansão, com Arthur como pajem bamboleante, tropeçando nas próprias pernas e fazendo todo mundo rir. E quando Marina ficou grávida 2 anos depois, dando a Arthur uma irmãzinha, que herdou os olhos verdes do pai e o sorriso doce da mãe, ela finalmente entendeu que contos de fadas podiam sim ser reais. Não da maneira fácil e perfeita que os livros contavam, mas da maneira real, com lutas e dores e escolhas difíceis, mas que no final, quando havia amor verdadeiro, sempre valia a pena.
E toda noite, antes de dormir, Marina passava nos quartos das duas crianças, beijava cada testinha macia e agradecia silenciosamente por aquele dia em que ela tinha ouvido um grito pedindo socorro e tinha corrido sem hesitar para salvar um bebê. Porque ao salvar Arthur, ela tinha salvado a si mesma também, tinha encontrado um amor que nunca imaginou ser possível e tinha construído a família com que sempre sonhou. Às vezes, pensava ela enquanto voltava para os braços quentes de Gabriel, os milagres chegavam disfarçados de crises e os finais felizes nasciam dos momentos mais assustadores. E o dela, conquistado com tanto sofrimento, mas tanto amor, era mais real e bonito do que qualquer conto de fadas poderia ser.